respeito de educação, porque nós acreditamos que a educação é capaz de transformar a vida das pessoas. Eu acredito que duas coisas são capazes de impulsionar as pessoas para um próximo nível. Uma delas é a educação, a outra coisa é o empreendedorismo. Quando nós conseguimos juntar essas duas coisas, empreendedorismo com educação, nós conseguimos fazer com que as pessoas cresçam e possam ir por um nível que talvez elas nunca imaginaram que poderiam ir. Então, a educação, ela não é uma simples sugestão, não é uma boa ideia, mas para os membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, é um mandamento adquirir conhecimento. Nós levamos muito a sério essa questão de adquirir conhecimento, e quando eu falo de conhecimento, não é só a simples informação, mas de adquirir essas informações e transformá-las em algo prático, né? Por isso, realmente, usamos aí o termo conhecimento. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda aí entre nós. O tempo é todo seu. Primeiramente, eu quero agradecer por essa oportunidade. Rômulo tem sido meu mentor aí toda segunda-feira, às 5h30 da manhã. E para mim é um privilégio poder estar aqui e falar um pouco da minha história, falar um pouco dos trabalhos que eu tenho desenvolvido. E nós temos conversado muito. E ele falou, você tem que contar essa história, você tem que fazer uma reunião. E eu fiquei muito animada. E quero dizer que estou emocionada e me sinto humilde em poder compartilhar as coisas que eu tenho feito, né? Pedi a ele, você vai conseguir compartilhar a tela? Vou sim. Se você puder colocar. Já ele vai colocar uma tela que eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu tenho aqui alguns dos meus familiares, né, presentes. Quero agradecer a Luamar, que está aqui também, que é uma amiga, uma pessoa que a gente conhece, que também é empreendedora. Dani e todos os meus familiares que estão aqui. E dizer que a nossa vida, ela é a nossa primeira escola, né? É a vida que nos ensina muitas coisas. Então, as experiências que a gente tem desde criança são coisas que nos marcam e que trazem até a nossa vida adulta experiências que nos transformam nas pessoas que nós somos hoje. Então, o que eu sou hoje é fruto de tudo que eu já vivi e tudo que eu tenho estudado, né? Tudo que eu tenho praticado na minha vida. Então, eu vou aguardar ele um pouquinho, colocar a tela, que eu coloquei alguns fatos que aconteceram na minha vida que fizeram eu ser a pessoa que eu sou hoje e que fizeram eu chegar até aqui, né? A minha trajetória de vida. Vou ver se ele consegue... A coisa está meio lenta aqui hoje, não? Mas vai dar certo. Mas eu posso começar a contar que eu sei um pouquinho lá do que está escrito, tá? Que a gente fica nervosa, vai ficando dando branco. Mas eu coloquei lá na apresentação... Já está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo, está aparecendo. Eu coloquei aí, que eu vou falar um pouquinho sobre conhecimento, sobre como que a gente pode colocar esse conhecimento em prática e como nós podemos transformar vidas. Eu coloquei o nosso Instagram, e o meu Instagram do meu projeto, do meu Instagram pessoal e o da Academia para a Criação de Empresas, para vocês conhecerem o trabalho da academia. Pode passar, Roma. Aí eu coloquei um pouquinho da minha história de vida e eu gostaria que vocês pudessem pensar sobre esses acontecimentos, como será que esses acontecimentos influenciaram a minha vida, tá? Aí eu coloquei a foto dos meus pais. Eu sou uma pessoa muito emotiva, não sei se eu vou conseguir falar sem chorar sobre meus pais, tá? Meus pais, eles foram meus primeiros mentores, né? Então, eu nasci em um bairro muito humilde aqui de Duque de Caxias, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro. O meu pai se chama Áureo e a minha mãe Marlene. Meu pai era pedreiro, né? Minha mãe dona de casa. E os dois, eles tiveram 13 filhos. 13 filhos, 2 faleceram e eles adotaram 2 sobrinhos. Acho que eles acharam que a família estava pequena, né? Então, eles adotaram 2 sobrinhos e eles cresceram como nossos irmãos, tá? Foram criados como nossos irmãos. E eu sou a 10ª filha. E a minha irmã mais velha, ela se formou em professora. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui para a escola e eu fui alfabetizada. Eu já fui alfabetizada para a escola. Então, eu sempre falo que isso era o meu diferencial. Eu já cheguei sabendo ler, né? E a minha professora falava, como assim, né? Num bairro tão pobre, tão humilde.
uma criança chega na escola e já sabia ler. E naquele dia eu mudei de sala. Ela me mudou de sala porque ela disse que eu estava avançada das outras crianças, então que eu tinha que ir para outra sala. Então, desde pequena, eu comecei a entender a importância de estudar e a importância de dar o meu melhor. Foi isso que eu aprendi com meus pais, com as minhas irmãs. E a minha irmã que me ensinou a ler, ela sempre dizia que eu sempre tinha que fazer mais. Eu nunca tinha que fazer só aquilo que as pessoas me pediram. E eu tinha que fazer... Se a minha professora pedisse uma coisa, eu tinha que fazer mais do que aquilo. Então, isso são coisas que a gente traz a vida inteira, né? Então, quando eu tinha 8 anos de idade, a minha mãe me colocou num curso de artesanato. Onde eu morava não tinha nada para fazer, né? Além de ir para a escola. E eu comecei a fazer uma aula de crochê e só tinha 4 alunas. Eu só tinha uma agulha, um rolinho de linha e uma agulha. E a minha professora, ela, algum tempo depois dessas aulas, um pouco, acho que nem deu alguns meses, a minha professora morreu de câncer. Ela teve um câncer, ela morreu. Então, eu não podia mais fazer aula lá, né? Não tive mais aula por um longo tempo, né? Até eu só tive contato com o artesanato novamente aos 16 anos. E meu pai, ele era alcoólatra. Desde os 14 anos até 45 anos, mais ou menos, meu pai foi alcoólatra. E isso foi uma coisa que influenciou muito a nossa vida. Porque, imagine, né? Tantos filhos e um pai alcoólatra. Mas o meu pai, ele sempre, apesar dessa fraqueza que ele tinha, ele nos ensinou 3 coisas que nunca saíram da nossa cabeça. Uma foi ser honesto, sempre. Nunca pega nada de ninguém, nada. Ele nos ensinou que nós devíamos ficar sempre juntos. E ele nos ensinou que nós tínhamos que trabalhar. Ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito. Então, desde pequeno, nossos irmãos trabalhavam para ajudar no sustento da família. E eu cresci com essa coisa na minha cabeça, né? Eu tenho que trabalhar para ajudar minha família. Então, quando eu tinha 16 anos, mais ou menos 14 anos, eu também coloquei aí, eu fui estudar no centro da minha cidade, fui fazer um curso técnico para poder ver se eu conseguia um emprego. Então, com 13 anos, eu me batizei na igreja. Eu conheci a igreja com 11, né? Com 11 anos, eu conheci a igreja. E com 13 eu me batizei. Mas frequentava a igreja durante aquele tempo. Então, aos 14 anos, eu fui fazer um curso técnico de contabilidade e para ver se eu conseguia um emprego. Quando eu tinha 16 anos, eu arrumei um emprego e eu comecei a trabalhar para ajudar minha família. E a partir dali, eu comecei a ter grandes responsabilidades, né? Até o meu esposo sempre conversa comigo e fala: Paty, acho que você não teve muita adolescência, porque você tinha muita responsabilidade, né? Você estudava muito, trabalhava muito. Então, assim, todos nós temos uma história de vida que nos ensina e nos traz até aqui, até o tipo de pessoa que nós somos, né? Mas eu coloquei uma frase aí que diz o seguinte, que o seu passado, ele não te define, ele te ensina. Então, às vezes, nós tivemos um passado difícil, alguém teve alguma dificuldade, mas nós não podemos nos prender ao nosso passado. Nós devemos nos prender onde eu quero chegar, o que eu quero fazer da minha vida, o que eu quero realizar. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Você pode só subir a tela um pouquinho, Rômulo, que eu acho que tem mais alguma coisa. Tá. Então, eu consegui um emprego de carteira assinada quando eu tinha 16 anos. E quando eu tinha 21 anos, eu fui servir uma missão de tempo integral da igreja. Não sei se todos são membros da igreja, mas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias era um sonho que eu tinha. E eu servi missão Brasil-Goiânia. E essa missão, ela transformou a minha vida. Ela foi um divisor de águas. Ela fez eu pensar o que eu queria da minha vida quando eu voltasse para casa, né? Pode passar para a próxima. E eu vou explicar para vocês um pouquinho como que esses projetos sociais e o voluntariado entraram na minha vida, tá? Primeiro, na minha missão, eu passei em 3 estados, em 1 ano e meio. Eu fiz missão de julho de 1999 a janeiro de 2001. Meu presidente foi presidente casado e sister casado. Eu passei em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E a nossa missão, ela tinha um foco no serviço à comunidade. Quando eu cheguei lá, a esposa do meu presidente, ela falou, olha, a nossa missão é voltada para a comunidade. Vocês vão servir muito a comunidade.
e vocês irão ficar muito conhecidos aqui na cidade. E nós fazíamos todo tipo de serviço voluntário. É difícil assim. Parece que foi ontem, né? Eu voltei em 2001. Mas nós servimos em creches, escolas, nós servimos em hospitais. Eu lembro que a gente tinha autorização para entrar e falar com as mães, com os recém-nascidos. E nós levávamos mensagens para essas mulheres sobre a maternidade, sobre o plano de salvação. Nós limpávamos as praças, nós íamos no cemitério no dia 1º de novembro para poder... É no feriado, não sei se é 1º ou 2, agora me fugiu, mas de finados, né? Nós íamos ao cemitério para falar sobre o plano de salvação. Muitos dos missionários pintaram, né, o cemitério. Eu servi numa casa de apoio que ajudava pessoas com câncer. E essa casa de apoio era em Goiás, tá? Era da família do Leandro e Leonardo. Depois que o Leandro morreu, eles fundaram uma casa. E lá a gente cozinhava, a gente cortava os alimentos e a gente conversava com aquelas pessoas. O triste era que, às vezes, quando a gente voltava na outra semana, algumas pessoas não estavam mais lá. Umas tinham voltado para casa, era um momento feliz, e outras não. Outras tinham partido. Então, foram coisas que marcaram muito a minha vida. Me fizeram refletir sobre o que eu estava aqui na Terra, o que se eu estava fazendo realmente o que o Pai Celestial desejava. E nós fizemos tantos trabalhos sociais, e isso trouxe tantas pessoas para o Evangelho, que a gente passava na rua e as pessoas nos conheciam. Porque os missionários limpavam os parques, limpavam as praças, né? Nas creches, nas escolas. Eu lembro que eu dei palestra em escolas para os pais, na reunião dos pais. Então, não tem como esquecer um trabalho desse, né? Não tem como. Pode passar, vamos. Então, nós ficamos muito conhecidos naquelas cidades que nós passamos. Não dá para contar todas as histórias, tá, da minha vida, mas a minha missão trouxe esse desejo de servir a minha comunidade, porque aquilo era muito intenso na minha vida, né? Então, eu precisava fazer esse trabalho, mas eu fiquei muito tempo sem fazer esse trabalho, porque me casei, voltei para casa, né? Comecei a estudar, fiz faculdade, e participei de um projeto social na escola, na faculdade ainda, né? Que era uma empresa júnior, fui voluntária, até ganhava uma bolsa de estudos, mas não era tão intenso, porque eu estudava e trabalhava muito. Mas aí tive as minhas filhas, tive a primeira, tive a segunda, continuei trabalhando na igreja, sempre servi, sempre liderei mulheres por mais de 10 anos, se eu não me engano, 15 anos, que eu trabalhei na Sociedade de Socorro com mulheres. Vi muitas situações na vida dessas mulheres, algumas sem marido, algumas sem profissão, mulheres que queriam ter renda. Isso mexia muito comigo. E eu pensava, o que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? O que eu posso fazer para tocar essas vidas? Porque aquilo mexia muito comigo. Então, eu cuidei muito das minhas filhas, cuidei da minha casa. Eu trabalhei fora, mas depois eu parei, em 2011, trabalhei para ficar em casa parei para ficar com as minhas filhas, mas eu nunca fiquei sem fazer nada. Eu sempre estava fazendo artesanato, eu sempre estava vendendo algum produto, fazendo alguma coisa que eu não conseguia ficar sem fazer nada. Quando foi em 2020, que teve a pandemia, eu sofri muito com a pandemia, eu acredito que cada um de vocês também. Então, fiquei muito isolada da minha família, eu tenho uma família bem grande, como eu falei, e eu comecei a sofrer de ansiedade, né? Comecei a sofrer de ansiedade, ter sentimentos ruins, ter angústia. E aquilo estava fazendo muito mal para mim e para minha família. Então, conversei muito com meu esposo, né? Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para poder sair desse sentimento. E hoje a gente sabe quantas mulheres têm vivido isso. E eu lembro que eu comecei a fazer um curso, né, com a ajuda da minha família, um curso de empreendedorismo. Participei de uma mentoria com o Carlos Wizard, com a filha dele, Priscila, com o Ricardo Bellino, que são pessoas incríveis.
E essa mentoria começou a transformar a minha vida. Comecei a abrir a minha mente de maneira que eu pensei, eu tenho que fazer algo além, eu não posso só estudar, eu tenho que compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Aí estudei muito, fiz vários cursos, fiz do Sebrae, fiz outros cursos também. E em 2021, que a pandemia já ficou mais leve, eu comecei a fazer consultas, né? Comecei a me consultar com uma psicóloga, porque eu sempre digo às mulheres, pedir ajuda é necessário. Nós precisamos pedir ajuda, não podemos guardar isso só para nós. Porque além das doenças mentais, psicológicas, ela traz doenças físicas, né? Então, eu comecei a fazer consultas com a psicóloga e ela falou para mim que eu precisava fazer uma lista das coisas que eu gostava de fazer, coisas que me faziam feliz e coisas que pudessem tirar minha mente daquilo que eu estava vivendo. E uma das coisas eu anotei lá, fazer artesanato, compartilhar com mulheres. Eu quero ajudar a transformar vidas. E aí eu participei de uma mentoria com a Priscila e ela me passou muitos livros para eu ler. Cada semana era um livro, cada semana era um livro. E aqueles livros começaram a mexer com a minha mente. Eu comecei a ter o desejo de compartilhar aquilo, comecei a compartilhar nas minhas redes sociais. E eu comecei a conversar muito com a minha irmã Júlia, que está aqui, que tem um projeto lindo, que eu sou parceira dela, que é uma biblioteca que ajuda mulheres e microempreendedoras. E o meu projeto com artesanato é unido ao dela, e nós levamos isso às mulheres. E isso começou a mudar a minha vida. Eu comecei a encontrar propósito na minha vida. Eu comecei a encontrar razão. Eu comecei a descobrir aquilo que me fazia feliz. E aí eu comecei a ligar para algumas ONGs que eu vi na internet. Eu tinha muito material, que eu sempre ganho muita coisa. E eu falei, eu preciso compartilhar esse material. E liguei para uma ONG aqui no centro da minha cidade e falei, eu tenho materiais para doar, você gostaria de ter? E elas falaram, eu quero. É material de artesanato. E ela falou, eu quero. E meu marido me levou até lá e nós doamos muitas caixas. E eu lembro que a pessoa da ONG falou para mim assim, Patrícia, você sabe fazer tantas coisas, você vem dar aula aqui para gente, vem dar aula, vem ser voluntária. Mas essa é um pouco longe, então eu fui lá algumas vezes, não sou mais lá, não faço mais o trabalho lá devido à distância, mas eu encontrei o Pai Celestial tão bom, que foi uma só que eu tinha encontrado a princípio, de mulheres que também tratam mulheres que sofrem violência doméstica. E aí o Pai Celestial é tão bondoso que eu procurando aqui perto da minha casa, eu achei umas 3 ruas após a minha casa uma ONG com crianças. E lá é uma casa chamada Casa de Pão e atende mais de 120 crianças. Lá é um trabalho da Missão Cristã Mundial. Eles evangelizam as crianças e, além de ensinar, de evangelizar, eles ensinam trabalhos manuais, atividades físicas e fazem alguns eventos voltados para as crianças. Então, aquilo tocou meu coração profundamente. Falei, eu tenho que participar disso. Isso encheu meu coração de alegria, transbordou. Eu falei, eu tenho que ir lá. E eu liguei para lá e também ofereci materiais de doação. E a diretora falou, Patrícia, eu preciso de você, vem aqui. E eu fui lá. E ela falou, você pode dar uma aula para as crianças? Eu falei, sim. E no mês de outubro desse ano, fez 1 ano que eu vou lá toda semana dar aula para essas crianças. E quando o que eu tenho entendido da minha vida, né? Que quando você descobre o teu propósito, quando você descobre que você não pode guardar tudo que você aprende para si, isso faz toda a diferença. Você começa a ver o mundo diferente, você começa a olhar as pessoas diferentes. E eu comecei a fazer esse trabalho com as crianças e comecei a fazer o trabalho com as mulheres em outras ONGs que eu também conheci. E todo aquele conhecimento que eu adquiri durante a minha vida, né, de artesanato, que eu sempre amei, que não podia ver uma peça feita à mão, e eu não compreendia, né? Muitas vezes eu me perguntava assim, por que eu não tenho outro talento, Senhor? Por que eu não sou cabeleireira? Por que eu não sou cozinheira? Por que eu não tenho esses outros dons, né? Como as pessoas têm de cuidar da saúde?
Muitas vezes a gente não entende, a gente guarda, e a gente acha, poxa vida, você não valoriza o teu dom. E eu comecei a valorizar o meu dom. E comecei a ver que era útil. E que não era só um artesanato, que era uma terapia. Que era o momento da gente conversar, era o momento de estar junto, era o momento de levar a vida de alguém. E aquilo me tocou muito. E tem tocado muitas vidas. Eu tenho visto o progresso de muitas pessoas. Pessoas empreendendo, pessoas que me ligam e falam, ficam me perguntando como você faz isso, aquilo. Eu começo a me sentir cada vez mais útil. Então, quando nós conhecemos, eu quero falar para cada um que está aqui. Se tem algum conhecimento, seja simples, seja pouco, porque às vezes você acha que tem pouco conhecimento. Não guarda. Compartilha com alguém. Ou seja, nas redes sociais, né? A gente já tem tanta coisa ruim na televisão, né? E em outros locais. Vamos compartilhar coisas boas, vamos compartilhar aquilo que nos faz feliz. Vamos compartilhar aquilo que pode tocar alguém. Né? Todo conhecimento. O que adianta eu ler todos os livros que eu tenho lido e guardar para mim? Não adianta nada. Eu tenho um amigo que dizia que isso é uma obesidade de conhecimento. Você vai só ficando obeso, mas você não compartilha. Então é necessário. Gente, se meu cachorro está latindo, por favor, não fiquem chateados, tá? E o que acontece? Pode passar, Roma. Então, aí, eu coloquei algumas fotos. Minha Luísa. Tá. É que eu estou pedindo minha filha para cuidar do meu cachorro e ficar quietinho. Aí eu coloquei alguns livros que eu li e que foram alguns livros que tocaram a minha vida, eu queria indicar para vocês. Tá? Tem um antes desse? Não, tem não, Patrícia. Tem, né? Tá. Na mentoria que eu fiz, eu falava sobre os pontos fortes, que muitas vezes na nossa vida a gente se apega muito aos pontos fracos. A gente fica naquela fraqueza, minha fraqueza, e a gente não foca nos pontos fortes, naquilo que você é bom. Muitas vezes eu achava que eu tinha que ser bom em outra coisa, e não nisso que eu sou. Então, esse livro me ajudou a definir 5 pontos fortes que eu tinha que focar na minha vida, que tipo de pessoa eu podia trabalhar, que tipo de locais eu tinha que ir. Então, esse livro me ajudou muito. E ele tem um teste também nele, que é online, que a pessoa faz, para descobrir suas características. E ajuda muito a você direcionar a sua vida. É um livro incrível. Eu tenho lido Pense em Riqueza para Mulheres, já acabei, na realidade, essa semana. É um livro incrível que fala do potencial das mulheres. Eu li recentemente, na mentoria do Rômulo, O Milagre da Manhã, que eu estou praticando até hoje, e convidei várias pessoas que eu conheço para praticar, e tem feito toda a diferença na vida de muitas pessoas. Eu já li também O Poder da Autorresponsabilidade, que eu não coloquei aqui, que é do Paulo Vieira. Eu já li O Poder da Ação, que transformou a minha vida, é um livro incrível. Todo dia, quando eu penso, se eu pensar que eu não estou fazendo nada, eu falo, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. E eu li recentemente também Os 12 Princípios para uma Vida Extraordinária. Esse livro marcou muito a minha vida, porque eu fiquei pensando, né? Esse livro fala sobre pessoas extraordinárias, pessoas que vêm para a Terra e marcam presença na Terra. Não simplesmente passam pela vida, mas pessoas que marcam a vida de outras pessoas. E eu fiquei refletindo sobre minha vida, né? Quando eu li esse livro. O que será que eu estou fazendo? Será que eu estou marcando a vida da minha família? Será que eu estou marcando a vida das pessoas ao meu redor? O que eu posso fazer de diferente? O livro O Poder da Ação, lá no meio do livro, tem uma agenda, que é chamada Agenda da Vida Extraordinária. E o Paulo Vieira, quando ele passa essa agenda, quem puder ler esse livro, gente, não perca essa oportunidade. Lá ele diz, lá no meio dessa agenda, diz serviço social. Você precisa prestar um serviço à sua comunidade. Então, se você quer ser uma pessoa extraordinária, você precisa prestar um serviço à sua comunidade. Você precisa ajudar aqueles que precisam ao seu redor. Então, isso foi uma coisa que me marcou, e eu já estava fazendo isso, falei, Senhor, eu estou procurando viver uma vida extraordinária, estou no caminho certo. Então, esse conhecimento tem que fazer diferença na nossa vida. Ele não pode ser um conhecimento guardado. Pode passar, Roma. Aí tem umas fotos dos projetos que eu tenho participado. Então, tem aí a primeira foto na Casa de Pão,
é onde eu faço trabalho com as crianças. Eu tenho... Isso tem me tocado demais, esse projeto. São crianças carentes, que precisam muito de atenção. Eu chego lá, eu recebo muitos abraços, eu recebo muito carinho. Isso é uma coisa que muda a nossa vida. Tem um trabalho aí que a gente faz na Casa Cuidado. A minha irmã Júlia participa comigo algumas vezes, a Dani também. E tem um trabalho na igreja que eu faço também toda semana. Eu faço um trabalho voltado para mulheres. Eu criei esse ano um projeto social que se chama Artes e Fios em Ação. Eu já tinha muito tempo que eu tinha um desejo de criar um projeto para ajudar mulheres. E esse projeto tem a missão de ser um artesanato de impacto social. Tudo que nós fazemos, nós vendemos para ajudar os projetos. Nós temos mulheres que não têm renda, nós temos mulheres que não têm esposo, e nós podemos ajudar essas mulheres. Junto, a gente tem um projeto que é a Biblioteca do Sucesso, que é da minha irmã Júlia, e é um projeto que ajuda pessoas, principalmente mulheres, a desenvolverem o hábito da leitura, a ler e mudar sua vida através da leitura. Porque no Brasil, pouquíssimas pessoas leem. E por que elas não leem, né? Elas estão ocupadas com outras coisas, distraídas com outras coisas. Então, nós precisamos ler mais para poder abrir a mente. As pessoas que leem, elas falam melhor, elas escrevem melhor, traz muito mais benefícios para a nossa vida, quando nós lemos. Então, a gente tem esses 2 projetos, tem nosso Instagram, quem quiser nos seguir, e tem sido maravilhoso poder servir as outras pessoas através desses projetos. E nós levamos tanto a leitura quanto o artesanato para outros projetos, né, de crianças, projetos com mulheres. Eles nos convidam e nós estamos lá levando o nosso conhecimento. Pode passar, Romulo. Aí é uma foto minha da minha irmã Júlia no projeto, que a gente sempre está em parceria, ela com os livros, eu com o artesanato. E eu gostaria agora... Depois a gente vai abrir aí para vocês fazerem perguntas, quem quiser, tá? Contar um pouco se vocês já trabalharam em um projeto social, que sentimento vocês têm, ou vocês têm o desejo de participar, né, de alguma forma. Gostaria que vocês pudessem... Alguém gostaria de ler? Aí tem 2 frases de pessoas que gostam, dos livros que eu já li, tá? Gostaria que quem pudesse ler. Posso ler? Posso ler? O que eu não tenho é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Paulo Vieira. Tudo que a mente for capaz de conceber e em que for capaz de acreditar, ela pode conquistar. Napoleão Hill. Minha frase, hein? Nós lemos muito Napoleão Hill, tá? E gostaria muito que vocês pudessem ler também. São livros que nos inspiram muito. Essa frase do Paulo Vieira é uma frase que está muito na minha cabeça, sempre. Quando eu li esse livro, é do livro 12 Princípios para uma Vida Extraordinária. Na capa, no início do livro, ele fala isso. E eu fiquei refletindo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? São coisas que nós levamos para as mulheres no nosso projeto. Às vezes, elas não sabem que elas são capazes de adquirir renda, mesmo com as dificuldades que elas estão vivendo. Elas sofreram tanto violência doméstica, sofreram por ter tido uma criação difícil, por já ter tido filhos jovens, que elas não acreditam mais em si mesmas. Elas não acreditam que são capazes de mudar a vida delas, de transformar, de educar os filhos. E com a depressão e com a ansiedade está muito mais difícil. Então, nós levamos esse conhecimento para essas mulheres, que elas são capazes. Porque o que ela ainda não tem é por causa daquilo que ela ainda não sabe. Quando ela começar a obter esse conhecimento, ela vai conseguir ter. Então, nós precisamos levar esse conhecimento para as outras pessoas, que muitas vezes elas estão ali sem chão, elas estão desacreditadas de si mesmas. E a segunda frase é uma frase que a gente fala muito aqui, né, que nós levamos muito. Tudo está aqui, é o poder do seu pensamento, da sua mente. Se você colocar na sua mente que você é capaz, você é capaz. Se você colocar na sua mente que você é um fracasso, você é um fracasso. Nós podíamos estar lá atrás, na nossa vida, no nosso passado, achando que o nosso pai foi alcoólatra, que a nossa vida foi muito difícil, o sofrimento que a gente teve. Não. O nosso pai, depois que ele foi alcoólatra,
ele transformou a própria vida. Né? Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, ele parou de beber. Eu esqueci de falar lá no início. Ele entrou para uma igreja e ele entrou para os Alcoólicos Anônimos. Quando ele entrou para os Alcoólicos Anônimos, ele começou a transformar a vida dele. E a partir do momento que ele transformou a vida dele, ele começou a querer transformar outras vidas. Eu sempre lembro do meu pai com um cartãozinho cheio, o bolso cheio de cartões dos Alcoólicos Anônimos, para ajudar outras pessoas. Não podia ver alguém bêbado na rua, alguém que falava que bebia, que ele ia lá e entregava. Ele cumpria a missão dele. Ele tem muitos troféus na casa da minha mãe, de todo ano, que ele recebe por evitar o primeiro gole. Eu cresci dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos. Eu cresci vendo meu pai dar depoimentos. Eu cresci vendo pessoas contarem o quanto o vício, as drogas, o álcool, jogava a vida deles no lixo. Fazia com que eles fossem pessoas sem valor. E a partir do momento que eles começaram a transformar a vida, tudo mudou. Eu cresci com o desejo de ser melhor. Eu cresci pensando, eu nunca quero beber nada. Eu nunca quero fumar. Eu nunca quero usar drogas. Eu cresci com esse entendimento, porque eu vi a vida do meu pai ser transformada. Hoje ele tem 87 anos, e na época o médico disse que ele só tinha 3 meses de vida. Então, quando nós resolvemos mudar nossa vida, seja por pequenas coisas, não é fácil vencer vícios, não é fácil, mas ele conseguiu. E nós podemos vencer a pobreza, podemos vencer os problemas, as dificuldades, através de buscar educação, de buscar ler. Hoje tem tantos cursos gratuitos. Hoje nós temos tantas oportunidades, tantas lives, tanto conhecimento. Não temos motivo para dizer que não é possível. Então, sou muito grata pela oportunidade que eu tenho e pela inspiração que o Senhor me deu, porque a gente precisa buscar inspiração na nossa vida. A gente precisa buscar esse propósito de vida, para que haja sentido. Né? E eu sou muito grata por isso, por ter sentido no meu coração aquele desejo de buscar um local, de poder compartilhar meu conhecimento, que muitas vezes eu achei que não era tão importante. E hoje eu sinto tanta alegria. Eu dei aula ontem na igreja e cada mulher que trouxe a sua peça para mim, algumas chegaram tristes, né? Quando elas chegaram perto de mim, elas sorriam. Elas chegaram sorrindo. Então aquilo não tem preço. Porque ali naquele momento elas venceram uma tristeza, venceram uma ansiedade, venceram uma depressão, começaram a reagir, a saber que são capazes. Eu sempre digo, nós precisamos buscar ajuda. Nós precisamos buscar mudar a nossa condição. Todo dia, nos elevar, nem que seja um pouquinho. O ano está acabando. Será que eu cumpri as metas que eu fiz esse ano? Ou será? Dá tempo ainda de fazer um cursinho online, ainda dá tempo, tem cursinhos curtos. Então, quem fez a meta de fazer um curso e ainda não fez, ainda dá tempo. Mas se não dá tempo, se você fez uma meta ainda que não dá mais, eu te convido a reescrever a sua meta. E não só escrever, mas escrever assim, como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? E onde vai ser isso? Que local? Não adianta fazer meta e você deixar para lá. Porque vai passar o ano e você não vai conseguir. Então, eu quero fazer um convite a cada um que está aqui nessa reunião hoje, para buscar ser uma pessoa extraordinária. Primeiro, nós somos filhos de Deus. Nós temos um potencial divino. Nós não somos qualquer pessoa. Nós temos o Espírito Santo, que nos dá inspiração, que nos sussurra qual é a melhor decisão, qual é a melhor escolha. Que pessoa nós podemos tocar cada dia da nossa vida? Tem um livro de Napoleão Hill que diz que todo dia você precisa prestar um serviço a alguém. Você precisa ajudar alguém. Então, estamos aqui por propósito, por um propósito. Nós só precisamos conhecer esse propósito. Isso faz toda a diferença. Você pode passar o próximo, Romulo? Eu vou deixar algumas perguntas para a gente poder refletir, tá, nessa noite. Eu não quero só ficar falando, eu gosto de falar, eu amo pessoas, eu amo estar com pessoas, eu amo conhecer pessoas novas, né? E essas perguntas só são para refletir, não é para vocês responderem, tá? Depois eu vou deixar vocês falarem, eu vou deixar o Romulo falar, porque eu já falei bastante. Mas eu gostaria que vocês pudessem pensar nessa noite, e que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, com uma visão e determinação do que eu quero no meu futuro, de que vidas eu quero transformar.
que eu não posso transformar só a minha vida, eu preciso transformar outras. Então, a primeira pergunta é: onde você está hoje e onde você quer chegar? Né? Será que você alcançou suas metas, seus objetivos? A segunda é: que sonhos você ainda não realizou? Não parem de sonhar. Eu li um livro de Augusto Cury que diz: nunca desista dos teus sonhos. Então, não devemos parar de sonhar. Se você sonhar, se você parar de sonhar, é como se você parasse de viver, porque você vive sem objetivo. Então, você precisa sonhar. Recentemente, eu fiz uma entrevista com algumas pessoas. Eu fui chamada líder de autossuficiência na minha ala. E algumas pessoas não tinham sonhos. E eu fiquei muito triste. Eu falei: como as pessoas podem viver sem sonhos? Você não planeja uma viagem, conhecer um lugar, fazer um curso. E as pessoas estão sem sonhos. E eu já conversei com o Rômulo sobre isso, e ele disse que há diversas circunstâncias para que isso aconteça. E a gente precisa compreender, e a gente precisa ajudar essas pessoas. O terceiro é: o que você está fazendo com os dons que Deus te deu para tornar esse mundo e as pessoas um pouco melhores? Que nós não possamos passar aqui por passar, né? Fazer e ninguém notar a nossa presença. Alguma diferença tem que ter. Que legado você quer deixar para as suas próximas gerações? Eu ouvi um audiobook, eu amo livros, né? Então eu ouço livros, eu leio livros, e eu li o livro do Augusto Cury, que eu sou apaixonada também, que fala sobre o vendedor de sonhos. Esse é O Chamado. E ele fala muito sobre o suicídio, ele fala sobre problemas emocionais, e ele conta sobre um velório, né, que as pessoas estão tristes. E ele fala lá que o velório não deveria ser um dia triste, deveria ser um dia feliz, porque a pessoa cumpriu a sua trajetória de vida. E que momentos felizes você viveu com aquela pessoa? E que vida aquela pessoa viveu? E ele pede para a gente lembrar boas coisas daquela pessoa. E eu fiquei pensando, né? Como seria o meu velório? Eu pensei: tomara que seja um dia feliz. Que as pessoas lembrem de tantos momentos bons que nós vivemos juntos. De tanto bem que a gente fez junto. Porque é muito triste as pessoas passarem por essa vida e não deixar marcas de ninguém. Então eu quero convidar cada um de vocês a tornarem a sua vida uma vida melhor, uma vida com propósito. Se você não sabe hoje o que fazer, eu convido vocês a orarem a Deus e perguntar: qual é o meu dom, qual é o meu talento? Que conhecimento eu tenho que adquirir para compartilhar com as outras pessoas? Que mais? Que nível eu posso chegar? Se eu estudei até tanto, eu posso estudar mais, eu posso buscar. Que oportunidades eu posso ter? Isso vai fazer toda a diferença. Vamos, pode passar por último? Opa, finalizou. Eu quero agradecer, tá? Eu vou deixar uns minutos para vocês falarem também, que eu já falei muito. Mas eu quero agradecer aí por poder participar dessa reunião. Desculpa se eu choro muito, é porque não consigo. Fico emocionada com as histórias da minha vida e dizem que as lágrimas são pedaços do nosso coração. Então, hoje eu deixei com vocês um pedacinho do meu coração. E eu quero dizer que tudo isso que eu tenho feito na minha vida não é para me vangloriar, não é para eu ser melhor do que ninguém. É algo que o meu coração tem pedido muito, com muita força. Que eu preciso ser melhor. E por mais simples que nós sejamos, né? Às vezes a gente acha que a nossa vida é muito simples, que a gente não tem nada a acrescentar à vida de alguém. Nunca pense assim: você é importante, você é muito importante. Quando vir alguém falar uma coisa para você que você não consegue, que você não vai conseguir, eu te digo: você é importante. Você é importante para o teu Criador. Você é importante para a sua família. E você tem um potencial tão grande que às vezes você não conhece. Mas que Deus conhece. E Ele quer que você aflore isso, que você desperte isso. Então, busca conhecimento. Aquela que estiver aqui, que não queira, que não fala, que não gosta de ler, tira isso da sua mente. E pensa: eu gosto. Treina o seu pensamento. Isso vai fazer toda a diferença. Que nós possamos ser aquele percentual que lê, que busca conhecimento.
que sai, muitas vezes, né, das séries tão grandes da Netflix e das tragédias da televisão, mas que nós possamos trazer algo melhor para esse mundo, contribuir de alguma forma. Então, quero agradecer essa oportunidade, agradecer cada um que tirou um tempinho para me ouvir. Eu sou uma pessoa muito simples, estou deixando meu celular, se alguém quiser conversar comigo, conhecer os meus projetos. E só tenho uma gratidão por tudo. Excelente, Patrícia. Muito obrigado todos aí. Uma salva de palmas aí para você, Patrícia. Eu tomei nota aqui de muita coisa, veio aqui muitos insights bacanas. É interessante isso, né? Me apropriando um pouquinho das suas palavras aí, até que a gente reconheça o nosso valor, a gente entenda a nossa identidade, o nosso relacionamento com Deus, a gente entenda realmente o propósito pelo qual nós estamos aqui nessa terra, né? Até que chegue nesse ponto, a gente nunca vai conseguir realmente ir lá, dar frutos, e a gente nunca vai conseguir se sentir inteiro sem isso, né? Então, na verdade, é a gente descobrir primeiro quem somos nós, como é que é essa questão desse relacionamento com Deus, né? Como é que a gente se relaciona com o próximo, com a sociedade, com tudo. E aí é muito bacana, porque quando a gente vai crescendo, a gente enche a nossa taça e começa a transbordar, né? A gente começa a ajudar outras pessoas, e é muito legal essa questão dos projetos, né? Patrícia, assim, para quem está pensando aqui, por exemplo, a pergunta que eu tenho aqui, né? Assim, hoje ainda não é uma realidade de estar envolvido com projetos sociais, né? Então, devido ao meu cargo aqui na igreja, a gente tem planejado se envolver com associações de bairro, com a comunidade de uma maneira geral, tal. Mas, assim, então, de uma certa forma, para mim, a igreja ela vai abrir essas portas, né? Mas para quem não tem essa possibilidade de abrir as portas por intermédio da igreja, né? O que ela pode fazer para de repente, se envolver com projetos, com ONGs, enfim? Qual seria o caminho, né? Para quem realmente deseja prestar serviço, qual seria o caminho? O que é que precisa fazer, né? Olha, eu sirvo, a maioria das ONGs que eu não vou representando a igreja, tá? Eu vou representando só eu mesma, tá? Excelente. E aí, aos poucos, eles acabam sabendo que eu sou da igreja, né? E tudo. Até levo membros da igreja lá para fazer doação, para conhecer, pessoas que nunca conheceram, levo muitos membros para conhecer o projeto. Mas tem um aplicativo que chama Atados, tá? E esse aplicativo, vocês podem até procurar na internet, eu também sou uma voluntária lá. Lá, eles falam todas as ONGs que precisam de pessoas. E vamos supor, se ele precisa de uma pessoa da saúde, se precisa da pessoa da educação, independente, você se inscreve lá e ele vai falar dos projetos e vai convidar você para participar. Então, se você não conhece nenhum, você pode se inscrever e lá eles vão te indicar. Como eu amo projeto social, eu pesquiso tudo e fico lá sendo voluntária, me voluntariando, né? Então, eu já me inscrevi em vários projetos com jovens. Na internet você acha muitos projetos. Aí você se voluntaria e eles chamam, é isso? Sim, chamam. Okay. Nesses da minha cidade, eu fui lá, doei, e eles me convidaram já imediatamente. Você pode ficar aqui? Você pode ajudar a gente? Então, foi imediato. Eles precisam muito de ajuda. Eles estão sempre faltando pessoas. Que às vezes as pessoas não têm um certo comprometimento. Elas se inscrevem, mas depois não vão. Então, assim, sempre está precisando. Tem um rapaz, que eu quero que vocês pesquisem também, que ele é chamado Edu Lira. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é Gerando Falcões, né? Sim, Gerando Falcões. Nós já fizemos um curso que eles financiaram. Eles financiam cursos para jovens, para mulheres. Tem uma outra ONG chamada Rede Mulher Empreendedora, que é uma rede mundial, ela já alcançou o mundo. Ela foi fundada no Brasil, ela tem várias parcerias. Repete o nome da última, por favor. Rede Mulher Empreendedora. Elas têm cursos gratuitos para mulheres, elas chegam a dar mentorias, valor em dinheiro para ajudar essas mulheres a iniciar um negócio, se elas passam no edital que elas têm. Então, assim, são ONGs que ajudam as pessoas a progredirem, né? Elas fazem as mulheres estudarem, tanto tecnologia, quanto marketing, quanto vários tipos de coisas. Elas fazem as pessoas prosperarem. Então, não adianta... Hoje em dia não tem mais aquela desculpa. Eu não faço porque eu não sei.
é impossível. Não é impossível. A gente só precisa procurar. Gerando Falcões é incrível. Tem uma universidade. É um rapaz que saiu da favela. Ele morava no pior lugar da favela. A mãe dele abraçava ele, meio aos tiros, e falava: filho, eu posso morrer, mas você não vai. Porque você vai transformar os lugares que você for. E ele viajou o mundo. Ele escreveu um livro. Ele tem vários projetos em diversas comunidades de esporte, de lazer. Estou construindo casas nas favelas para tirar as pessoas da miséria. Ele está orientando as pessoas que cuidam de associações para que elas saibam como obter renda. Eles têm um cartão que ajuda as pessoas a fazer uma alimentação. Mas não é tudo de graça, não. A pessoa precisa produzir, né? Então, ele me inspira muito. Quando ele é uma das pessoas que sempre fala: vá na sua comunidade, serve alguém, tem uma ONG perto de você, eles precisam da sua ajuda. Então, a gente fica muito no nosso mundo, né? Isso é muito bacana, porque todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Você estava falando sobre que eu não tenho outros dons, eu não sou uma cabeleireira, eu não sou aquilo outro, tal. E a gente pensa essas coisas, é normal, né? A gente está vivendo uma sociedade que a gente fica toda hora se comparando nas redes sociais com quem faz A, coisa B, e a gente acaba não valorizando aquilo que a gente faz, né? E a gente pode fazer alguma coisa assim para tocar a vida de alguém, a gente pode dar uma contribuição, a gente pode fazer algo para realmente tornar o nosso mundo melhor. Muito, muito bacana. Muito bacana. Quem quiser saber mais, eu posso colocar uma lista de ONGs que eu já conheço. Tem uma ONG que eu conheci recentemente também, ela é mundial, chama JA, tem um nome em inglês que eu não vou lembrar agora, mas eles levam o empreendedorismo para as escolas. As empresas da região trabalham com escolas públicas. As empresas da região, elas financiam esses cursos. Eles montam pequenos negócios com os adolescentes do ensino médio. Eles ensinam a esses jovens a empreender. A minha filha estuda numa escola pública, minha filha mais velha. E eu sinto muita falta disso. Por isso que eu fico pesquisando, que eu quero levar para a escola dela. Então... Como é que é o nome dessa aí? Eu vou te falar tem uma parte em inglês, mas é JA. Uhum. Tá? E você pode pesquisar. Passa para a gente lá no grupo. É para jovens. E nós somos capazes de trazer isso. Mas só que quem tem que pedir é a diretora da escola. Ela pede e ela traz o empreendedorismo, ela traz os funcionários de várias empresas, eles que vão lá ser voluntários, eles que vão ensinar os jovens. Eles trazem livros, eles montam startups. É incrível. Então, assim, a gente tem muitas pessoas boas no mundo que querem fazer o bem. A gente não pode falar assim: eu vou viver de auxílio do governo porque eu não tenho outra condição. Eu não sei como sair dessa situação. A gente sempre fica culpando o outro. Quando eu li o livro O Poder da Autorresponsabilidade, ele trouxe mais a minha responsabilidade. Porque se você pensar, eu sou um fracassado, eu vou ser. Se você pensar, eu sou um sucesso, eu vou ser. Então, só depende de você. Se você quer estudar, você vai estudar. Mas não podemos culpar governo, situação financeira. É possível. Tem muitas pessoas boas querendo nos ajudar. Tem academia para criação de empresas, que desde o ano passado, que eu sou voluntária, e tocou minha vida de uma maneira que eu nem tenho como dizer. Veio de encontro de tudo o que eu pensava. E hoje eu sou uma voluntária e amo participar de cada reunião mensal, conversar com os irmãos que têm negócios, animá-los e falar: você é capaz, você é possível você crescer. Então, eu amo academia para criação de empresas, eu amo servir nas ONGs. É muito bacana tudo isso que você está falando aí, você está citando alguns livros, né? E, ao mesmo tempo, eu estou lembrando aqui de quantas e quantas pessoas que eu tenho encontrado nesses últimos dias, elas ficam me dizendo: tudo isso aí é muito motivacional, tudo isso aí é tipo como se fosse alguma coisa no campo teórico, muito filosófico, mas na realidade é coisa prática, né, Patrícia? Isso aí é coisa que a gente vai ler e vai transformar a nossa vida, mas não se transforma só pela leitura, né? Porque senão só ler sem agir vai gerando aí obesidade cerebral, né? Então, não tem como. Mas quando a gente começa a ler, começa a agir,
dentro da nossa esfera, dentro daquilo que está dentro do nosso limite, né, o nosso potencial ele se amplia, né, a nossa capacidade, e a gente vai se sentindo mais feliz. Né? É interessante como... Romulo, eu posso até dar uma dica que eu tenho dado para as pessoas que às vezes falam assim, mas eu não tenho tempo de ir numa ONG. Chama uma vizinha sua que mora perto da sua casa, que está triste, que está solitária. Vamos fazer um trabalho manual hoje, se você é cabeleireira, vamos fazer o teu cabelo para você se sentir melhor, melhorar a tua autoestima. Sabe? Começa por um, não queira começar por um monte. Aí você vai pegando o gostinho daquele trabalho. E aí você vai ver a mudança. Eu acho que isso aí é a essência da verdadeira religião, né? Não sei se todo mundo que está aqui, quais são suas crenças, enfim, o que é que acreditam, mas enfim. Mas essa aí é a essência do verdadeiro cristianismo. Né? É a ação, a gente levantar da cadeira e poder fazer alguma coisa de prático, né? Pela vida das pessoas. Muito bacana mesmo, muito bacana. Patrícia, enfim, eu queria que você pudesse fazer as suas considerações finais. A gente está dando aí já o nosso horário, né, de encerramento. Então, manda uma mensagem final aí, para que isso aqui vai ficar gravado, certo? Mais alguns minutos está processado, eu vou fazer o upload, né, lá na página, enfim. Mas depois eu passo o link para vocês, se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, para ver aí a Patrícia deixando essa mensagem. Eu acho que isso aqui vai ser algo que eu, particularmente, vou compartilhar com muitas pessoas, né? Que eu acredito que a gente está precisando ouvir isso, a gente está precisando ouvir gente que faz, né? Para poder levar a gente a poder agir também. Muito bom mesmo. Considerações finais aí, Patrícia. Eu tenho a dizer que muitas vezes a gente quer mudar as pessoas e mudar o mundo, né? Mas a primeira pessoa a ser transformada somos nós. Então, a minha mensagem é: seja a diferença que esse mundo precisa. Não fique esperando das outras pessoas. Eu não tenho tempo, deixar outras pessoas podem fazer. Não, assuma para você essa responsabilidade. Que diferença você pode fazer nesse planeta? Que coisa boa você pode levar para alguém? Pergunte ao Senhor se você tem dúvida, se você não sabe. Senhor, qual é o meu propósito aqui? O que eu posso fazer para mudar a vida de alguém, para transformar? Eu sempre digo que se nas minhas reuniões uma pessoa ou duas saírem de lá com desejo de mudança, de transformação de vida, eu já saí feliz. Eu já fiquei, sabe, alegre demais, meu coração transbordou, porque eu transformei alguém, alguma coisa tocou aquele coração. Então, às vezes a gente quer fazer uma coisa grandiosa, né? Mas a coisa grandiosa começa de pequenas coisas. Então, convido a cada uma aqui hoje a mudar a sua vida, a se levar a mais um grau, sabe? Não pensar só em si, mas olhar ao seu redor. Quem precisa de mim? O que eu posso fazer por alguém? Sabe? Que criança está precisando de uma palavra, de um auxílio? Que amiga está sozinha nessa hora? Sabe? Que dom eu tenho que eu posso compartilhar? Então, é algo que aconteceu na minha vida, que me transformou. Hoje eu sou diferente, hoje eu penso diferente. Hoje eu quero ver mudança, não só na minha vida, mas eu quero ajudar outras pessoas a mudarem. E quem precisar de mim, quem precisar de ajuda, quem precisar de um conselho, quem precisar saber onde tem uma ONG que funciona para mulheres, fala comigo. Porque eu pesquiso muito isso, eu tenho muito conhecimento sobre isso, eu quero compartilhar. Eu quero elevar as mulheres para que elas acreditem em si, para que elas saibam que são capazes. Mas se homens quiserem também, eu estou aqui para ajudar também, tá? Como eu faço com as crianças. Então, eu quero agradecer muito, Romulo, por tudo, toda ajuda, todo conhecimento que você tem me ajudado nas segundas-feiras. Às vezes eu estou tão cansada que eu tive um fim de semana tão cheio, mas eu não consigo ficar sem assistir a tua mentoria. E tem transformado a minha vida. Eu agradeço muito aí. Compartilhar com outras pessoas, tá? Muito obrigada a todos que estão aqui, que tiraram um tempinho para me ouvir, que possa ter sido de algum benefício para cada um. Valeu, Patrícia. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio. Obrigado aí, cada um dos que estiveram presentes. Tá bom? Vamos concluir com uma oração. Temos aí um voluntário para ofertar uma oração para a gente terminar? Eu posso. Opa, pode ficar à vontade. Vamos lá. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite e pelo dia que o Senhor nos deu. Somos gratos pelas coisas que aqui ouvimos e aprendemos e grato pela irmã Patrícia, por
toda a sua experiência e nos ajudar a buscar ser pessoas melhores e servir o nosso próximo. Somos gratos por teu evangelho restaurado e por teus ensinamentos. Pai Celeste, nós te agradecemos por cada oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. Somos gratos também por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por nos proteger, nos fortalecer e nos ajudar a expandir todas as coisas que nós aprendemos através de ensinar outras pessoas. Somos gratos pelos dons e talentos que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite e em todos os dias de nossas vidas, para que possamos trilhar este caminho e ouvir os sussurros do Teu Espírito. Perdoe as nossas faltas e nos ajude a cada dia a nos tornarmos pessoas melhores. E nos dê uma ótima noite a todos e um restante de semana que seja produtivo para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Amém, obrigado. Ok? Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite, viu? Obrigado pelas mensagens. Todos, obrigada. Obrigada. Tati, te amo. Sim, Roma, te conhecer. Thank you.